E as contas das empresas estatais federais brasileiras devem fechar 2024 com o maior déficit em 15 anos. São mais de 100 empresas estatais, fazem parte da máquina do governo federal e atuam em diversos setores, como o de infraestrutura, telecomunicações, agropecuária. O governo usa o resultado de algumas dessas empresas para calcular o desempenho das contas públicas do país, mês a mês. E neste ano, as contas devem apresentar o maior rombo desde 2009. De janeiro a agosto, o déficit das empresas estatais federais bateu 3 bilhões e 300 milhões de reais. E a previsão do próprio governo é que fechem o ano em 3 bilhões e 700 milhões de reais no vermelho. Em 2009, o rombo do ano foi de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Nos anos seguintes, as estatais federais tiveram resultados melhores e, em alguns anos, até positivo, graças a aportes dos governos. Em 2018, a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa dessas empresas, fazendo um superávit. Em 2019, o governo Jair Bolsonaro injetou 10 bilhões de reais e o resultado ficou positivo, em 14 bilhões de reais. Em 2023, o resultado voltou a ser negativo, em 700 milhões de reais. Este ano, os déficits maiores estão na empresa gerencial de projetos navais, empresa de correios e telégrafos, Engea de planejamento financeiro, Infraero e Dataprev, responsável pela tecnologia da informação do país, como processamento de folha de pagamento e benefícios do INSS. As projeções para os próximos anos também indicam resultados ruins. Especialistas reforçam que o descontrole nas contas das estatais compromete a credibilidade do país e o esforço em sanar as despesas públicas, no momento em que o governo fala em urgência para revisar gastos. O economista Gabriel Barros ressaltou que há preocupação sobre a sustentabilidade da política do governo federal de repassar recursos para as estatais, criando contas cada vez mais deficitárias. O mercado está bastante preocupado e atento a esses estímulos por fora do orçamento, vamos colocar assim, que o governo está fazendo, e esses estímulos também incluem as estatais federais. Então, essa reversão de superávit para déficit, nesse contexto em que o governo usa as estatais como vetor de crescimento da economia, preocupa bastante porque amplia a percepção de risco e piora, de fato, a trajetória das contas públicas. O economista Cláudio Freystack lembrou que o déficit nessas contas é pago por todos nós. Basicamente, esse déficit alguém tem que pagar. Tá? E quem vai pagar somos nós, evidentemente. Porque o governo não produz dinheiro, por assim dizer. Tá? Então, isso apenas tem uma implicação adversa sobre uma situação fiscal que já é muito frágil. Os resultados, basicamente, eles atuam no sentido de fragilizar ainda mais o arcabouço fiscal do governo. E qual é a consequência? Juros mais elevados, câmbio mais estressado, risco país, infelizmente, um pouco pior.